Olá, alunos! Seja muito bem-vindo à sua primeira aula aqui do nosso curso. Eu sou o professor Joseph e vou estar te guiando em algumas aulas aqui na nossa jornada, beleza? Então vamos lá! Bom, para a nossa primeira aula, deixa eu te explicar como os sites são feitos. Mas antes disso, eu preciso te explicar como os sites não são feitos. Se você imaginou que poderia criar um site só clicando e arrastando as imagens, você chutou longe. O site é construído com linhas de código, por isso vamos aprender a linguagem HTML em primeiro lugar. Conforme a gente for avançando, você vai perceber que tem muitos códigos, então eu não espero que você saia decorando tudo de cara, beleza? É comum no início a gente se sentir travado, sentir que está num túnel sem a luz no fim, mas confia que é certeza, pois a área de computação é a que mais cresce comparado às outras áreas que estão sendo substituídas no mercado. Antes de iniciar definitivamente o curso, eu devo te contar sobre a importância de codar todos os dias, de praticar. Aprender a programar é como aprender um novo idioma ou aprender um esporte novo, e para ficar bom você precisa praticar todos os dias. Então eu recomendo que você estude da seguinte forma. Primeiro, assista às aulas em um ambiente calmo, para que nada te atrapalhe. Pode parecer besteira, mas quando você assistir uma aula de 40 minutos e perceber que não absorveu nada, você vai se frustrar e vai sentir que é incapaz. 2. Pratique ao final de cada aula. É comum até mesmo para mim esquecer o código logo após a aula. Por isso é de extrema importância que você pratique tudo o que aprendeu no final de cada videoaula. Por exemplo, se você aprendeu a colocar um botão no seu site, pratique colocá-lo em todos os tamanhos, todas as cores. Tente inserir elementos que você aprendeu em aulas anteriores também. É essa repetição que fará você decorar e se tornar um programador experiente. E 3. Você não é uma máquina. Não pense que você sairá decorando todos os códigos logo na primeira aula. É comum para todo mundo se sentir travado no início, beleza? Agora que você já entendeu como seguir os estudos, deixa eu te explicar o que é esse tal de HTML. HTML é a abreviação para Hypertext Markup Language. Basicamente, isso aqui não é uma linguagem de programação. Ela é utilizada para estruturar suas páginas web. Vou te mostrar esse exemplo aqui. Eu acabei de construir essa página de login em HTML e veja que ela tem todas as funções. Porém, ela está muito feia. É aqui que entra o CSS. CSS significa Cascade and Style Sheets. Também não é linguagem de programação e, diferente do HTML, ele não é utilizado para estruturar a sua página. Ele é utilizado para estilizar. Então eu vou aplicar o CSS a essa página e veja que ela ficou com bastante estilo. Então a gente não pode comparar quem é o melhor, o HTML ou o CSS, porque eles trabalham em conjunto. Além do HTML e CSS, temos também o JavaScript. Essas três linguagens são os três pilares do desenvolvimento web. Sem essas três linguagens, você não tem a liberdade necessária para fazer qualquer tipo de site. O JavaScript, essa sim é a linguagem de programação. É utilizada para interagir com a página, executar eventos, executar animações, várias outras coisas. Além de interagir com a página web, JavaScript também pode ser utilizado para outras finalidades caso necessário. Por exemplo, se você quiser programar um aplicativo para celular, você pode usar o React Native, que é um framework em JavaScript. E o app pode ser exportado tanto para Android e iOS e tendo o mesmo resultado para duas plataformas e usando o mesmo código. Além da criação de aplicativos para celular, o JavaScript pode ser utilizado para criar programas de computador com o framework Electron. E você também consegue exportar o programa para Windows, macOS e Linux com o mesmo código. Talvez você já tenha ouvido falar da linguagem de programação Java. Ela é muito famosa e é uma linguagem completamente diferente de JavaScript. Java é uma linguagem utilizada no back-end e JavaScript no front-end. JavaScript é a única linguagem de programação interpretada pelos navegadores porque ela é uma linguagem segura e feita especialmente para a web. Um site não pode ter acesso aos seus dados, arquivos e nem criar arquivos e executar comandos no seu computador. Por isso, JavaScript é a única linguagem interpretada pelos navegadores. Beleza, mas afinal de contas, o que é front-end e back-end? Aqui nesse curso aprenderemos a programar tanto front-end quanto back-end, por isso ao finalizar você será um desenvolvedor full stack, que é a junção das duas áreas. O front-end é o que acontece do lado do cliente, do usuário, e o back-end é o que acontece no servidor. Para entender como isso se conecta, deixa eu te explicar o que acontece por detrás dos panos quando você acessa qualquer site.
Esse é o seu computador. Quando você acessa um site, o seu computador faz uma requisição para o servidor. É como se você estivesse enviando uma mensagem para o servidor dizendo: cara, eu quero ver o conteúdo desse endereço aqui. Nesse momento, o servidor faz as tratativas necessárias e responde a sua mensagem com um arquivo HTML. O seu navegador entende o HTML. Ele pega esse texto em HTML e transforma em um site que você consegue enxergar. Isso acontece em questões de segundos até mesmo milissegundos. Beleza, lembra que eu te falei que o servidor retorna um HTML na requisição? É exatamente isso que é front-end. Front-end é tudo que está sendo executado aqui na máquina do cliente, ou seja, o HTML, o CSS e o JavaScript. Back-end é a tratativa que é feita lá do lado do servidor. Lá no servidor você não tem acesso, é lá que fica salvo todas as informações de todos os usuários. Então você não pode ter acesso a isso, não pode estar na sua máquina. Você manda uma requisição para o servidor e o servidor te retorna um HTML compilando as informações que ele tem lá. Então a próxima vez que alguém perguntar o que é um desenvolvedor back-end, você pode dizer que é o programador que trabalha na área de servidores. Geralmente esse programador não entende da criação de layouts, porque a sua função é tratar a lógica do site e fazer as validações de segurança. E um desenvolvedor front-end é o programador que trabalha na área de criação de páginas e layouts. Esse programador consegue criar telas bonitas, mas não tem a habilidade de cadastrar um usuário no banco de dados. E também temos a junção dos dois, que é o programador full stack. Esse camarada é programador mestre. Ele é o profissional que entende tanto de back-end quanto de front-end. São eles que dominam o mercado de trabalho e fazem a diferença no planejamento de qualquer projeto. Aqui nesse curso você aprenderá tudo o que precisa para se tornar um desenvolvedor full stack. Então sejam bem-vindos e aproveitem ao máximo essa jornada. Te vejo na próxima aula. Tamo junto!